Boa noite, boa noite, boa noite, gente! Muito boa noite nessa linda terça-feira e estamos aqui para mais um aulão. E o assunto do nosso aulão de hoje é um guia prático do profissional do direito de trânsito. Gente, eu tenho recebido muitos novos seguidores lá no Instagram, novos alunos também, e tem muita gente que tem dúvida dos primeiros passos da atuação do profissional do direito de trânsito. Então, nesse aulão, eu preparei um combo de assuntos para a gente tratar, né? Desde a produção de conteúdo até a estrutura de uma defesa, de um recurso, checklist de autos de infração. Então, tudo que você precisa para receber o possível futuro cliente, atender o possível futuro cliente, colocar a mão na massa e saber exatamente o que você tem que fazer diante da situação, diante do caso dele. Tudo bem? Então, por isso que eu preparei este nosso guia prático hoje, tá? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre essa atuação de uma forma geral. É óbvio que você vai precisar de mais conhecimento. Para quem é aluno da formação Direito de Trânsito, tá tranquilo, tem muito conteúdo de forma extremamente detalhada de tudo que eu falo aqui, que eu vou falar aqui, né, nessa nossa aula de hoje. Mas eu vou te dar uma noção, uma visão geral do que você precisa para realmente colocar a mão na massa e estar trabalhando aí no caso do seu cliente. Tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos para nossa tela. Eu já quero começar falando de mim, porque tem muita gente que me assiste aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, ainda não é aluno ou começou a me seguir há pouco tempo no Instagram. Então vamos lá falar um pouquinho de mim, né? Eu já atuo há pelo menos 10 anos aí no direito de trânsito. Eu comecei logo que eu terminei a graduação, né? Logo que eu terminei a faculdade, mesmo antes de eu me formar. Aliás, mesmo antes de eu ser aprovada na OAB, né? Então eu concluí a faculdade, já comecei a atuar nessa área por conta de uma necessidade de um parente meu. E como a gente termina a faculdade, muitas vezes a pessoa ela acha que você já é advogado, eles entraram em contato comigo e foi aí que eu descobri que para atuar com o direito de trânsito dentro dos processos administrativos não é necessário ser advogado. Então comecei a trabalhar logo lá atrás que eu terminei a faculdade. Então já estou aí há pelo menos 10 anos e hoje eu ajudo os profissionais do direito a faturarem de 7 a 10 mil reais todos os meses atuando no mercado de trânsito. Eu sou membro de algumas comissões aqui da subseção de Botucatu, que é a cidade onde eu moro, interior de São Paulo, tá? E também sou membro efetivo da Comissão Especial de Direito de Trânsito do Estado de São Paulo. Também tenho muitos conteúdos digitais, né? Hoje eu me considero uma empreendedora digital, porque o meu negócio, ele é digital, né? A minha atuação como profissional do direito de trânsito, ela é digital, eu atendo clientes de forma online no Brasil todo. Então, eu tenho uma atuação online, né, de forma digital. Tenho muitos conteúdos também digitais, artigos no site, vídeos, tenho a formação Direito de Trânsito, né? Tenho o meu livro também, sou coautora de um livro que é este aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Temas atuais de legislação de trânsito, do qual eu sou uma das coautoras, tá? Também já fiz parte de corpo docente de pós-graduação. Hoje não sou mais professora de pós-graduação, sou professora exclusivamente da formação Direito de Trânsito, tá bom? Gente, a gente não tá ao vivo, esqueci de falar isso pra vocês, né? Mas acredito que vocês já perceberam. A gente não tá ao vivo porque justamente na terça-feira eu tive um compromisso em São Paulo, na capital. Deixa eu até me explicar aqui pra vocês, né? E eu tô gravando essa aula para vocês na segunda-feira. Agora é justamente o horário que acontecem os nossos aulões, né? Agora são 8h10. Então, eu tô gravando aqui agora para vocês não ficarem sem conteúdo. Tudo bem? Então, para vocês receberem aí os conteúdos que a gente normalmente faz de terça-feira, os nossos aulões de terça-feira, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem ir deixando nos comentários aqui na descrição, nos comentários, né? Não é na descrição do vídeo, não. Nos comentários do chat ao vivo que tá rolando aí, que eu tô de olho, tá bom? Eu fico de olho olhando quando a gente tá com aula ao vivo rolando para responder as dúvidas de vocês. E é muito pertinente que vocês perguntem para serem, quem sabe, essas dúvidas, né, serem objeto de aulões futuros. É muito importante para mim e eu também acabo ajudando vocês, tá bom? Então podem fazer aí as perguntas de vocês. Bom, vamos lá
né? Vamos começar a falar primeiro da prospecção. Gente, por que eu vou falar de prospecção de clientes primeiro, né? Da atração de clientes, dos possíveis futuros clientes, né? Por quê? Porque olha só, a nossa máquina, o nosso escritório, e mesmo que você seja sozinho, não funciona sem cliente. Às vezes a gente fica super preocupado, né, em adquirir um conhecimento, em estudar, e não que isso seja errado, isso é certo, é o primeiro passo para você começar a atender cliente. Mas a gente não pode negligenciar o setor comercial. O que é o setor comercial? Gente, é a parte comercial, é a parte que você divulga os seus serviços, é a parte que você deixa todo mundo sabendo aquilo que você faz. Então você tem que falar em toda e qualquer oportunidade aquilo que você faz, seja no mundo online, seja no mundo offline. Eu recebo muitas dúvidas de pessoas que falam: "Ah, Érica, eu comecei a atuar aqui, mas não chega cliente. O que será que eu estou fazendo de errado?" Primeiro, você já tentou falar para as pessoas próximas a você aquilo que você faz? E isso aqui, ó, tá dentro da prospecção offline. Já experimentou falar para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus vizinhos, para as pessoas que frequentam os mesmos lugares que você, aquilo que você faz? Muitas vezes você pode puxar uma conversa totalmente despretensiosa sobre o trânsito, né? E, poxa, vai fluir uma conversa que você nem imagina. Ou muitas vezes você tá ali com uma pessoa, você não tem muito assunto com aquela pessoa, pergunta o que ela faz. Não porque você está interessado naquilo que efetivamente aquela pessoa faz, mas para dar a oportunidade dela te perguntar o que você faz. Porque normalmente é assim, né? Você pergunta, o que você faz? A pessoa explica, daí depois ela fala, e você, o que você faz? Pronto, oportunidade. Cria uma oportunidade para você falar. Ou se você não tiver oportunidade, fala. Eu tenho certeza que você tem almoços de família no domingo, no final de semana, que você encontra os seus amigos. Então, se alguém tá lá com uma latinha, né? Não é uma latinha, mas imagina que seja uma latinha de cerveja e fala, viu? Se você tá bebendo aí, não vai dirigir, é perigoso. Fora que leva uma multa no valor de X, tem mais suspensão da CNH. A pessoa vai falar, como que você sabe? Você fala, porque eu trabalho com isso. Então, começa a falar aquilo que você faz, nas oportunidades que você tem. E se você não tem oportunidade, crie essas oportunidades, tá? Quando a gente fala da prospecção online, gente, você tem que estar ali com um site bonitinho. Se você não fez um site, não tem problema ainda. Mas faz um perfil no Instagram. Gente, hoje o Instagram é cartão de visita. Cartão de visita, deixa lá bonitinho, algo que seja condizente com aquilo que você faz, tá? Então se porta como uma autoridade, como um profissional especialista, um profissional que detém aquele conhecimento, sabe? Se porta dessa forma, porque muitas vezes a pessoa vai te procurar ali e seu perfil tá totalmente aleatório, tá falando de uma coisa ali que muitas vezes não é aquilo que você é, né? Ou a pessoa não consegue enxergar o valor do seu trabalho. Então se posicione, sabe? Se coloca ali como alguém que... Desculpa, eu tive uma interferência aqui da minha cachorra, né? Mas tá tudo resolvido. Então se porte como uma pessoa que faz aquilo que diz que faz. Então, se você é um especialista, poxa, começa a postar lá, de repente, você estudando, você com um livro, tá? Não precisa ser o meu. Quem tem o meu, posta com o meu, me marca, né? Quem tem a nossa caneca da formação lá, linda a nossa caneca, também posta. Poxa, tá lá, ó, defendo a legalidade do ato administrativo, direito de trânsito, tem os sinaleirinhos. Começa a colocar coisas relacionadas com aquilo que você faz. Então, de repente, você está analisando um auto de infração, tá na sua mesa, uma notificação, tira uma foto, mostra o que você está fazendo em toda e qualquer oportunidade. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, mas não chega cliente. Tá, mas você tá fazendo aquilo que precisa ser feito para o cliente chegar até você? Para o cliente saber o que você faz? Eu vou falar uma coisa de mim. Olha só, eu trabalho nessa área há um tempão já.
Eu sempre estou produzindo conteúdo nas redes sociais, eu tenho lá o meu site, eu tenho um canal no YouTube, eu falo em toda e qualquer oportunidade. No meu WhatsApp tá lá escrito que eu sou advogada de trânsito, o que eu faço, qual é o meu trabalho, sabe? E ainda assim, tem pessoas do meu convívio, pessoas que moram aqui no condomínio onde eu moro, que não sabem o que eu faço. Entende? Então eu falo, poxa, por que eu não tô atingindo essa pessoa? E aí eu vou te falar, talvez, por que você não tá atingindo essa pessoa? Porque às vezes ela não precisa do seu serviço, né? Pode acontecer, ela não precisa do seu serviço, ou ela não sabe que existe aquele serviço. Ela tem uma multa lá. Aí você colocou lá no seu Instagram, se você tiver problemas com multas de trânsito, entre em contato comigo, eu posso te ajudar. Só que ela não se viu naquela situação. Então, muitas vezes, o nosso plano de produção de conteúdo, ele tem que ser pensado em algo que resolva de verdade a dor do seu possível futuro cliente. Né? Porque a gente tem possíveis futuros clientes que não sabem que tem um problema, eles não fazem ideia que eles têm um problema. Por exemplo, ele levou uma multa lá de velocidade em velocidade máxima superior à máxima permitida em mais de 50%, tá? Não vou lembrar exatamente qual é o trecho, né, do artigo, mas velocidade superior em mais de 50%, ou seja, a pessoa passou ali num radar em mais de 50% do limite regulamentado pela via. Levou uma multa lá, tá com auto de infração. Não assim, né, eletrônico. Beleza, a pessoa ela não sabe que de repente aquela multa gera suspensão da CNH. Ela viu lá, uma multa de velocidade, tudo bem, não dá nada. Não dá nada, ela não sabe que gera suspensão da carta. Então, às vezes, você tem que falar para ela, viu? De repente você levou uma multa aí de excesso de velocidade. Olha só aqui as consequências. Multa de R$ 880, uns quebrados lá. Mais suspensão da carta por X meses, né? Não tem um tempo definido, né, de tanto a tanto, normalmente é 2 meses, de 2 a 3 meses, depende do histórico do condutor, mas tem que falar. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito, não adianta você produzir conteúdo falando, eu sou um profissional do trânsito. É óbvio, em alguns momentos você vai ter que se portar desse jeito, vai ter que se portar ali estudando um auto de infração, estudando um código de trânsito, estudando um conteúdo, até mesmo essa aula que vocês estão assistindo aqui, tá? Então, mostrem o que você faz. Às vezes você pode achar que aquilo é muito óbvio, mas eu sempre falo, né, para os meus alunos, eu falo, faz um teste com as pessoas que estão próximas de você. Pergunta para elas sobre trânsito, sobre multa, né? Por exemplo, tem muita gente que fala, multa de bafômetro, não pode fazer o bafômetro porque você está produzindo prova contra si mesmo. Gente, onde as pessoas tiraram isso? Isso aí foi uma construção de uma tese que hoje já caiu por terra. Não fazer o teste do bafômetro dá multa. A recusa, a simples recusa é infração de trânsito. Então, se a pessoa não bebeu, nem nada assim, ela tem que fazer o teste. E mesmo se ela fizer, não é que ela está produzindo prova contra ela. Existem outros argumentos que podem ser utilizados na defesa dela. Né? Quem é aluno da formação sabe bem disso, tem inúmeros argumentos. Então, às vezes o óbvio precisa ser dito. Hoje mesmo eu fiz um vídeo no YouTube, depois quem quiser assistir, assiste aqui, é meu último vídeo, que fala da questão... não é o último não, é o penúltimo, que fala do crime, quando que fazer o teste do bafômetro é crime. E teve um comentário justamente nesse sentido, falando de que, poxa vida, mas e a questão de produzir prova contra si? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E a gente precisa falar isso na produção de conteúdo, tá? Outra coisa, quando a gente foca na produção de conteúdo estratégica para o possível futuro cliente, isso vai fazer com que aumente a sua autoridade. Você vai ganhando notoriedade, você vai formando a sua autoridade. De repente, você posta foto lá com os livros de direito de trânsito, estudando dentro de um curso, com um certificado no final depois.
Poxa, tá aí sua autoridade. Hoje é muito mais fácil você mostrar sua autoridade. Então, unindo a autoridade que você constrói meio que de forma indireta através da produção de conteúdo, né, com os conteúdos focados para o seu possível futuro cliente, aquilo que eu chamo de PFC, né, possível futuro cliente, nossa sigla aqui, você vai conseguir atingir esses clientes, tá? Vai chegar cliente para você. Então, tem que fazer isso. Não pode negligenciar o setor comercial do seu escritório. Não pode. E ele se dá de forma online e de forma offline, como eu expliquei aqui para vocês. Tudo bem? Estão conseguindo compreender? Tá? Depois não adianta falar que não chega cliente. Começa a ver os colegas. Vai vendo quem produz conteúdo. Extrai aquilo que faz mais sentido para você. Sabe, eu sempre falo isso, vai, observa os colegas, observa os colegas de turma de vocês, né, da formação eu falo, quem é da formação, né? Assim você vai conseguir direcionar o conteúdo e fazer de acordo com aquilo que é você, né, natural de você, seja em conteúdo em imagem, seja um conteúdo em vídeo, mas não negligenciem este setor comercial, mesmo que você seja sozinho. O escritório sou só eu. Você tem que ter um setor comercial. Você tem que dar atenção para isso, senão a roda não gira. Senão você não consegue cliente. Aí você não trabalha no caso do cliente, você não ganha dinheiro, você se frustra. Então, tem que levar a sério a produção de conteúdo. Certo? Então vamos lá, vamos seguir. E aí, o possível futuro cliente entrou em contato com você. E agora? O que você faz? Primeira dica que eu vou te dar: não demore. O cliente entrou em contato com você pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo seu e-mail, não sei qual é a forma de contato que você definiu. Não perde tempo. Atende ele o mais rápido possível. Porque esse cliente ele está desesperado. Lembra? A nossa atuação, ela é de urgência, né? De certa forma, ela é urgente porque a pessoa está desesperada, ela está se sentindo injustiçada. Então ela tem pressa. Ela vai entrar em contato com você, ela vai entrar em contato comigo, ela vai entrar em contato com o Zequinha, com a Mariazinha. Quem vai ganhar este cliente não é só quem responde mais rápido, mas um dos requisitos é agilidade. Porque a pessoa tá aflita, ela tá com um problema, seja uma multa de bafômetro, seja uma suspensão da carta, tá? Seja o que for, ela não sabe quais são as consequências daquilo, ou sabe e aí ficou mais desesperada ainda, né? Então a gente precisa fazer o atendimento rápido, tá bom? Rápido, não demora. Esse caso aqui, por exemplo, esse aqui do meio, ó, se você for ver, ele entrou em contato comigo pelo Instagram, ele entrou comigo às 16h42. Às 16h42 eu já respondi ele. E às 16h44 eu já até mandei um áudio para ele aqui. Então, seja eficiente então, tá? Seja rápido ali, ágil no atendimento. Tudo bem? Então, possível futuro cliente entrou em contato com você. Gente, conhecimento, como eu falei, é importante, precisa saber, precisa conhecer, precisa enxergar o processo administrativo como um todo, saber estratégia de defesa, onde procurar, mas fazer um bom atendimento para o possível futuro cliente também é importante. Se não, é o que eu falei, você não vai fechar contratos, você não vai receber honorários, você vai se frustrar, não vai ter onde aplicar o seu conhecimento e você vai desistir, tá bom? Então, não negligencie também o atendimento do cliente. E olha só, muita gente fala para mim, Érica, aqui nesses casos você pediu para o cliente te mandar o auto de infração, pediu para mandar a notificação, né? Ou até mesmo eles já chegam mandando, porque de alguma forma eu solicito este documento. Mas eu tenho que fazer uma análise deste documento assim que o cliente entra em contato comigo? E a resposta é não. Não, por quê?
Porque a gente tem que focar no atendimento. Atendimento de valor, atendimento irresistível. É aquilo que eu chamo, né, de atendimento de valor, atendimento irresistível. Por que eu não gosto de cobrar consulta? Vamos lá, vamos diferenciar atendimento de consulta. No atendimento, você não vai passar nada para o cliente. Na verdade, você vai ouvir qual é o problema dele. Só. Você vai ouvir o problema dele e no final, você tem que terminar o seu atendimento com uma proposta de honorários para ele. Uma proposta, ó, para me contratar, para eu fazer o serviço para o senhor, o valor é X. Manda a proposta de honorários para o cliente. Agora, o que é uma consulta? A consulta, ela já é diferente. A consulta você tem que marcar um horário com o cliente, você vai fazer ou uma videochamada, né, pelo Zoom, pelo WhatsApp, ou uma ligação. Você vai entender qual é o problema do seu cliente e você vai trazer uma resposta, vai responder uma dúvida, vai trazer uma solução. Mas isso, gente, é uma solução de baixo ticket. Quanto você vai cobrar numa consulta? 100, 150 reais, 200 reais, 300 no máximo, dependendo da sua autoridade aí. E é uma solução de baixo ticket. Eu prefiro focar no atendimento de valor e cobrar de um cliente como este aqui, por exemplo, né, deste que entraram em contato comigo, o valor de R$ 1.200, tá? Então perceba que às vezes você fez uma consulta com o cliente ele vai pegar aquela informação que você deu, né, aquele parecer que você deu e ele vai fazer sozinho. A atuação do profissional que trabalha com direito de trânsito tem que ser inteligente. Eu posso fazer uma consulta? Posso, mas do mesmo cliente eu posso tirar dois valores. Uma solução de baixo ticket e uma solução de alto ticket. Qual você prefere? Nada contra quem cobra consulta, tá? Você pode cobrar consulta se você quiser. Não tô falando que não é para cobrar. Eu tô falando que isso não está dentro do meu modelo de negócios. Não está dentro do meu modelo. Até porque quando você começa a crescer, cobrar consulta, ela te limita. Ela te limita no quê? Ela te limita na pessoalidade, porque o seu cliente quer falar só com você, né? E te limita no tempo. Quantas consultas você consegue fazer num dia? Você tem que parar tudo que você está fazendo para atender um cliente. Talvez você que está começando, tudo bem, não tem problema nenhum você cobrar uma consulta, tá? Mas pensa, se esse cliente ele só vai te pagar essa solução de baixo ticket e vai sumir, ou se esse cliente ele entendeu qual é o problema dele e que você é a solução para o problema dele. E aí você cobra uma solução de alto ticket, que é o fechamento do contrato, que é você trabalhar no caso dele. Estão conseguindo entender? Tá. E como que é o atendimento de valor? Vamos pensar no atendimento de valor. O atendimento de valor é você mostrar para o seu possível futuro cliente, primeiro, qual é o problema que ele tem, né? Conscientizá-lo daquele problema. Então, ó, você tá com uma multa de bafômetro, as consequências da multa de bafômetro são essas. Se você dirige com a CNH suspensa, pode acontecer isso. Então, foca em fazer este atendimento de valor. Também tem muita gente que fala para mim, Érica, tem cliente até que entra em contato comigo, cliente até me chama, até recebo vários contatos, mas eu não consigo fechar o cliente. Eu não consigo ter um contrato de honorários assinados. Por quê? Porque às vezes o cliente entra em contato com você, ele fala, quanto que custa para recorrer uma multa do bafômetro? Você fala, custa R$ 1.000. O cara vai falar, mas poxa, peraí, a multa do bafômetro custa R$ 2.934. Tá, tipo, R$ 1.000 dos honorários do profissional. Já é quase o valor da multa. Então, qual é a vantagem de eu recorrer ou de pagar a multa? Não tem, eu vou pagar a multa e pronto. Ele não entendeu o valor do seu serviço, você precisa mostrar para ele. Então, primeiro você precisa deixar ele falar, ele te explicar qual é a dor dele, qual é o problema dele. Para na hora que você vai fazer o atendimento de valor, o atendimento irresistível, você começar a falar para ele, exaltar este problema que ele tem, esta dor que ele tem. É isso que é o atendimento irresistível, basicamente, tá?
Mas entenda, uma coisa é consulta, uma coisa é entregar uma solução de baixo ticket. Outra coisa é focar no fechamento de contratos. No atendimento irresistível, você não precisa falar qual é o problema do cliente. Aliás, qual é o erro que tem no auto de infração dele, qual é a estratégia de defesa que você vai utilizar. Se o cliente está querendo saber isso, aí sim você encaminha ele para uma consulta. Mas é analisar o auto de infração. Às vezes, gente, eu nem analiso o auto de infração. Eu peço para ele mandar para eu entender um pouquinho mais qual é o caso, tá? Mas eu nunca falo para um cliente num primeiro atendimento, que é focado no fechamento de contrato, qual é o erro que tem no auto de infração dele. Até porque, mesmo que não tenha nenhum erro, vamos lá, o auto de infração tá perfeito. Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer análise de auto de infração. O auto de infração tá perfeito, tá redondinho, né? E aí, eu vou falar para o cliente que não tem o que fazer? Vou falar para ele assim: ah, viu, ó, não tem o que fazer no seu caso. Eu vou deixar para uma próxima aula, mas eu tive um caso recente, tá? Super recente, de uma recusa de bafômetro, que a gente anulou a recusa de bafômetro numa coisa completamente aleatória, tá? Numa preliminar que não tinha nada a ver com o auto de infração, foi erro de notificação que aconteceu no caso do cliente. Erro de notificação lá do artigo 282, parágrafo 6. Quem é meu aluno sabe. Quem é aluno da formação sabe do que eu tô falando. Então, auto de infração, perfeito. Poderia ser consistente, estava regular a aplicação da penalidade, mas a gente teve um erro no processo, a gente teve um erro no procedimento que foi capaz de anular aquela penalidade, arquivar aquele processo administrativo. Então, não é porque o auto de infração está redondo que não tem o que fazer. Não, a gente está falando de um direito que é garantia da Constituição Federal, tá? Então, a gente pode e deve auxiliar o nosso cliente nessas situações. Tudo bem? Então, é análise de auto de infração só em consulta. Em atendimento de valor, você vai focar no fechamento do contrato. O atendimento de valor ele tem que terminar com a proposta de honorários enviada. Se o cliente não pediu para você passar o preço, quais são os documentos necessários, você está fazendo o atendimento de valor errado. Tá bom? Então, pensa sobre isso, tá? Pensa bem sobre isso. Bom, então vocês entenderam até aqui qual é o guia, né? Tô falando para vocês, a nossa aula hoje é o guia do profissional que atua com o direito de trânsito. Então, ó, se posicione, tenha conhecimento, é necessário para você atuar, tá? É necessário para você fazer um atendimento, é necessário para você produzir conteúdo. Então, tenha o conhecimento. Quem é aluno da formação tem. Quem me acompanha aqui no YouTube também tem. Quem me acompanha nas redes sociais, lá no Instagram também tem conhecimento, tá? Então, conhecimento para você produzir conteúdo, para você atender o cliente. Possível cliente chegou até você. O que eu tenho que fazer? Focar no atendimento de valor, que tem como finalidade, que tem como objetivo eu enviar uma proposta de honorários para o meu cliente, tá? Se o cliente quer saber qual é o erro do meu processo, consulta. Não vou dar de graça o meu conhecimento para ele. Custa tempo, custa dinheiro. Quem é aluno da formação investiu para ser aluno da formação, né? Tá lá, pagou para ter o conhecimento. Quem não é, tá estudando, tá gastando tempo e não é de graça. Então valorizem-se. Se valorizem, tá? Às vezes está faltando muito mais de você, às vezes essa crença limitante está muito mais dentro da sua cabeça do que você acha que está na cabeça do cliente. Tá bom? Ah, o cliente não vai me contratar se eu não falar para ele o que tem de erro no auto de infração. Eu não falo. O Hélio não fala. Outras pessoas que eu conheço também não falam. Não é isso que faz diferença na hora de fechar o contrato com o cliente. Tudo bem? Então vamos lá.
E aí, como que é a atuação prática no dia a dia? Então, primeiro, você vai atrair o futuro possível cliente, né? Possível futuro cliente. Aqui eu escrevi errado, gente. É possível futuro cliente, tá? Então, é PFC. Então, você vai ter que ter a estratégia de atração, que eu falei ali no começo da nossa aula de hoje, e tenha em mente qual é o problema que você resolve, quais são as demandas que você resolve. Depois, você vai fazer o atendimento do cliente. Então, seja via e-mail, WhatsApp, Instagram, foca no atendimento irresistível, tá? Tem que focar no atendimento irresistível. Esse atendimento ele tem que terminar com uma proposta de honorários. Depois, hora de assinar o contrato. Aí você vai fazer a colheita, né, da assinatura do contrato, né? Pede toda a documentação e vai cobrar o valor dos seus serviços, obviamente. Ele vai pagar aqui, ó. O seu cliente paga aqui para você. É nessa hora que ele faz o Pix na sua conta, que ele pede link de pagamento, que ele, enfim, qualquer coisa nesse sentido aí, para ele pagar, ou ele pede para os dados da conta para fazer TED, TED, ou Pix, ou boleto, ou qualquer coisa assim. Facilita para ele também o pagamento, tá? Porque se você facilitar, o cliente ele nem vai te pedir desconto. Talvez ele fale assim, ah, é parcelado, dá para fazer? Dá, mas e se eu fizer no Pix, você faz um descontinho? Você faz um descontinho para ele no Pix, né? Quem não gosta de um Pixzinho? Então faz ali um descontinho para ele no Pix, pode fazer. Vou trazer aqui no final da aula uma sugestão de valores para vocês cobrarem, tá bom? Tá no material também. E aí que você vai colocar a mão na massa. Então aí chegou a hora de você colocar em prática. Tô bebendo água, tá? Só voltei aqui para mim para vocês verem a nossa linda caneca da formação. Bom, vamos voltar aqui. Então chegou a hora de você colocar a mão na massa. Tudo que você sabe sobre direito de trânsito, sobre mercado de trânsito, é hora de você elaborar a estratégia do seu cliente. Ele já te pagou por isso, né? Agora ele te pagou, agora você trabalha no caso dele. Então eu vou mostrar aqui para você daqui a pouco esse passo. E depois você vai atuar junto aos órgãos de trânsito, ou seja, fazer o protocolo, solicitar algum documento, né, se for necessário, até antes desse passo, né, às vezes você precisa solicitar um auto de infração aqui, alguma coisa, depois elaborar a estratégia de defesa dele, né, aqui vai variar essas etapas aqui. E depois você vai repetir todo dia. Basicamente essa é a rotina do profissional do trânsito. Então tem que ter um momento para você produzir conteúdo, tem que ter um horário para você fazer o atendimento de cliente, tem que ter horário para você lidar com o órgão de trânsito, para você elaborar estratégia de defesa e fazer o protocolo, que seu serviço termina no protocolo, tá? Então vamos lá. Gente, muitas vezes eu digo assim, em 100% dos casos, tudo que você precisa para fazer a defesa do seu cliente, né? Melhor, vou reformular o que eu tô falando, porque não é 100% das vezes, mas assim, muitas vezes, vou reformular de novo. Em 100% das vezes, para você protocolar a defesa do seu cliente, para você endereçar a defesa ou o recurso do seu cliente, tá tudo na notificação. Então, aqui na notificação, ela vai ter ali os dados do órgão de trânsito, as instruções de protocolo, tá? Como que você vai protocolar, para quem você vai endereçar, se o protocolo ele é online, se o protocolo é via correio, até aqui tá falando, ó, correio, pelo DSV digital. Então, assim, ó, informações sobre protocolo de recurso de defesa, tá tudo na notificação. Então, é obrigatório ler a notificação, tá? Tem que fazer a leitura da notificação. Não tá às vezes na frente, tá no verso. Ah, meu cliente é online. Não tem problema. Eu moro aqui no estado de São Paulo, atendo clientes do Nordeste, atendo clientes do Sudeste, do Sul do Brasil, né? Já tive clientes do centro, né? Mato Grosso, Goiás, Acre, Amazonas. Gente, já tive cliente do Brasil todo. Tenho, né? Recorrentemente clientes do Brasil todo. E eu consigo trabalhar online. Por quê? Porque ou eu vou enviar pelo site do órgão de trânsito, ou eu vou enviar pelo correio. Tranquilo. Como que eu sei se dá para fazer por um ou pelo outro?
Pela notificação. Se eu não tenho a notificação, liga no órgão de trânsito. Viu? Eu tô aqui com uma defesa prévia de uma multa de trânsito que foi expedida pelo seu órgão aí, né? Prefeitura, DR, Detran, não importa. Tem que saber só qual é o órgão certo, né? Porque não é todas as multas que são do Detran. Enfim, eu tô aqui com uma multa que eu preciso protocolar, né? Uma defesa de uma multa. Para onde que eu envio? É por e-mail? É por correio? Que jeito que eu faço esse protocolo? É só perguntar. Tá? Às vezes a gente não sabe como fazer, a gente tem que se orientar. A gente tem que pedir informação. Aonde? Junto ao próprio órgão de trânsito. Tá bom? Então, na notificação, normalmente vem as instruções. Ah, Érica, o cliente não tem a notificação. Se você for lá no aplicativo da carteira digital de trânsito, aliás, o seu cliente vai ter que fazer isso, né? No aplicativo da carteira digital de trânsito, normalmente tem lá a notificação eletrônica, tá? Vai ter lá. Você consegue os dados do órgão de trânsito, você consegue saber o número do auto de infração, qual é o órgão de trânsito, qual é a infração. Então, ó, não tenho a notificação física, o cliente não me enviou, ele não recebeu, ele perdeu. Ou você vai consultar pelo aplicativo da carteira digital de trânsito, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho, tá? Deixa eu só achar. Carteira digital de trânsito, este aplicativo aqui, tá? Não tá dando aqui, né? Deixa eu... Que aparece aqui, né? Condutor, veículo, vocês estão conseguindo ver? Tá dando reflexo da minha luz ali. Então, ó, condutor, veículos, as infrações e tudo mais. E é só vir aqui, ó, infrações, né? É que eu não tenho nenhuma multa para mostrar para vocês, mas você consegue ver aqui, ou pelas infrações, ou pelo condutor, tá bom? O cliente, ele vai lá, ele dá uma fuçadinha no aplicativo dele, ele acha a notificação. E aí você vai saber qual é o órgão, o número do auto de infração. Até porque é importante saber o número do auto de infração. Porque, gente, defesa e recurso de multa se faz com base em auto de infração. Não se faz com base na notificação. É aqui, no auto de infração, ou este que é preenchido de forma eletrônica, ou aquele que é preenchido à mão pelo agente de trânsito, sabe? Ele pega um papel, uma caneta e preenche de forma carbonada. É ali que vão existir erros, que normalmente estão os erros do auto de infração. Também existem erros de processo, erros de procedimento, falha de notificação, extrapolou o prazo, enfim, tem tantas outras coisas que podem acontecer, mas defesa e recurso de multa se faz com base em auto de infração, tá bom? Aí, vamos lá, vamos estruturar a defesa ou recurso de uma multa de trânsito. Vamos fazer a estrutura dela aqui. Deixei na tela para mostrar para vocês. É bem simples, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. É bem tranquilo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Eu vou endereçar aqui para o órgão de trânsito. Eu coloquei aqui Detran, mas aqui, gente, pode ser qualquer órgão de trânsito. Você tem que endereçar. Então, pensa qual é o órgão de trânsito que você precisa, tá? Ah, é o Detran? É o DR? É uma prefeitura? É a Polícia Rodoviária Federal? Qual é o órgão que eu tenho que endereçar? É o que você vai colocar aqui em cima. Aí você vai colocar, é auto de infração ou é processo administrativo? Porque tem órgão que trata como processo administrativo, tem órgão que ele vai ter como padrão ali, né, como forma de achar, vamos dizer assim, auto de infração. Então, você vai colocar ali ou o número do processo administrativo ou o número do auto de infração, tá? Isso vem na própria notificação ou no auto de infração, tá? Vai ter um campinho lá escrito número do auto de infração. Deixa eu tirar aqui os dados do cliente, ó. Mas aqui tem, ó. Deixa eu ver se ele vai focar aqui. Ó, número do auto de infração. Ah, focou ali, né, gente? Bom, número do auto de infração. Tem lá. Então, vou colocar ali número do auto de infração. Depois, qual é a fase? É uma defesa prévia, um recurso à JAR, é um recurso ao CETRAN?
Se for defesa prévia, eu vou deixar defesa prévia, eu apago isso aqui, não tem por que deixar, né? Se for recurso a JAR, eu deixo só recurso a JAR. Se for recurso ao CETRAN, eu deixo só o recurso ao CETRAN. E aí, o que você vai fazer? Você vai trazer a qualificação do cliente. Então, o nome dele, nome, estado civil, profissão, RG, CPF, residente na rua tal. E aí, ele tá vindo por meio desta defesa ou deste recurso, neste ato representado pelo procurador. Então, se você tem a procuração do cliente, você pode colocar isso. Se você vai fazer no nome do cliente, que também é tranquilo fazer no nome do cliente, você vai continuar aqui, né? Eu, fulano de tal, larará, com fundamento nos artigos 280 e seguintes do CTB, além das resoluções do CONTRAN, né? Pode ser quaisquer resoluções, apresentar de novo o quê? Defesa, ou recurso a JAR, ou recurso ao CETRAN. Tá? Lembrando que isso aqui, gente, é uma estrutura para qualquer tipo de defesa, de qualquer multa, tá? Qualquer tipo, a estrutura é a mesma. Tudo bem? Então, você vai apresentar defesa, recurso contra o auto de infração supramencionado, vai apresentar os fatos e fundamentos que embasam as razões pelas quais o auto de infração ou o processo administrativo deve ser anulado e arquivado. Então, primeiro vai fazer a narrativa dos fatos. Gente, a narrativa dos fatos, ela pode ser bem sucinta, porque o fulano supostamente cometeu a infração do artigo tal, tá? Muitas vezes, fatos não importam para recurso de multa de trânsito, para defesa de multa de trânsito, não importa, tá? Não importa, porque a gente tem que combater um ato administrativo com a legalidade, né? A gente defende a legalidade do ato. Então, a gente tem que combater aquele ato com a lei, com argumentos legais. Senão, você não vai anular uma penalidade de multa. Então, a gente narrou aqui os fatos, né? O que aconteceu, mais ou menos. Aí, a gente vai colocar aqui, ó, a fundamentação legal, tá? Aqui você pode colocar, então, a gente narrou os fatos, a gente vai colocar aqui, ó, fundamentos legais. Quais são os fundamentos legais? Por quê? Aqui a gente estava falando de um bafômetro, né? Mas ele fez o teste do bafômetro, só que logo em seguida ele fez um exame de sangue. Então, a gente tem um ato nulo, tá? Então, você vai colocar aqui o artigo, a fundamentação legal, seja do CTB, seja de resolução do CONTRAN, seja de lei específica, seja de portaria específica, você só tem que saber onde você vai procurar, tá? E você vai fazer o pedido. Fazer o pedido que tem que ser compatível com aquilo que você narrou, né? Então, ó, tem uma nulidade no auto de infração? Vai pedir a nulidade. Depois você tem que colocar o local, a data, o nome e a assinatura do requerente. E se você for o procurador, aqui é por procuração, tá? Esse PP significa por procuração e o seu nome aqui. Senão você pode deixar só o nome e a assinatura do requerente e você dá o recurso para o seu cliente protocolar. Tá bom? Mas olha só, uma estrutura bem básica, bem simples. É trazer ali endereçamento, referente a quê? O que você está falando ali? Do que é? Do que se trata aquele recurso, aquela defesa? Depois você qualifica o seu cliente, depois você narra os fatos, coloca a fundamentação legal e faz o pedido. Não pode esquecer de assinar, tá? Essa estrutura de recurso você vai encontrar lá na resolução 900 do CONTRAN, bem como quais são os documentos obrigatórios que devem acompanhar uma defesa e um recurso, tá? Então, dá uma olhadinha lá na resolução 900, você vai encontrar exatamente isso aqui que eu tô falando, tá? Vamos voltar aqui, então, para nossa apresentação. Entendido a estrutura de defesa ou de recurso de multa? Tem que entender, tá? Entendam, porque é importante. Vocês vão utilizar aí para qualquer recurso, para qualquer defesa, a estrutura é a mesma. O que vai mudar?
Então, olha só, aqui, ó, neste site, vocês não estão conseguindo ver o site, né? Mas é o site do gov.br, no Ministério dos Transportes. Eu deixo na descrição do vídeo para vocês, da aula. Vocês vão vir na resolução 985, tá? Ou você pode ir descendo aqui, tá? Você vai chegar aqui, ó, nas resoluções do CONTRAN. Então, vai descendo, 985. Então, vocês vão ter os anexos aqui do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tá bom? Então, é só clicar aqui, ó, por exemplo, clicou, ele vai baixar um arquivo, tá vendo? Vou pausar aqui, porque eu não preciso, tá? Mas aqui você tem acesso a todo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é também super importante para a atuação do profissional, né? Do profissional que trabalha na defesa de motoristas e proprietários de veículos. E vamos continuar aqui, né? Nossa aula. Como que você vai precificar? Gente, a gente sabe que a gente tem multas ali leves, médias, graves, gravíssimas, que tem fator multiplicador, que não tem fator multiplicador. Então eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de valores, tá? Quais valores que vocês podem cobrar dos clientes? Para quem aí tá começando, para quem não sabe, tá aqui uma sugestão de valores. Quem também não tem o material, tira um print aí da tela, tá? Para quem tá com material, depois basta fazer as suas anotações no próprio material. Eu sempre deixo um espacinho aqui para vocês. Só vive o propósito quem suporta o processo. Gente, às vezes parece difícil, né? Parece que as coisas não estão saindo do lugar, parece que tá complicado, mas olha, eu posso falar uma coisa para vocês. Um passo de cada vez, você já não está no mesmo lugar. Então, se você está estudando, se você está se mexendo, se você está inconformado, se você está buscando fazer coisas diferentes, você já não está no mesmo lugar. E acredite que você viverá aquilo que você deseja, que é o seu propósito, né? Se só basta que você suporte o processo de aprendizagem, o processo de sair da estagnação, né? De sair daquele ponto A para chegar no ponto B. Às vezes é doloroso, mas depois, gente, eu posso garantir para vocês que vale a pena, tá? Vale muito a pena. É uma área que tem muitos potenciais clientes, como os alunos já sabem. Muita gente vem e me fala, dá feedback, fala: olha, assisti, acabei de entrar na formação, comecei a me posicionar, já tá vindo cliente, então não falta cliente. Uma coisa que não falta nessa área de atuação, tudo só depende de você, tá? Não é algo que, eu preciso de um terceiro, preciso disso, preciso daquilo. Não, é você, tá bom? Então, só vive o propósito quem suporta o processo. Muito obrigada, gente, por estarem aqui comigo hoje. Se você tirou foto aí da aula, se você gostou, me marca lá no Instagram. Vou fazer questão de repostar você, @ericavalone_oficial. Eu trago muito conteúdo aqui para vocês gerarem conteúdo, para vocês atraírem aí os potenciais clientes de vocês. Então, sempre tô dando dica, tô falando, esse aqui é um assunto que traz muitas dúvidas, produzam conteúdo nesse sentido, tá bom? Muito obrigada por estarem comigo até agora. A gente ficou aqui quase 1 hora, muito mais do que normalmente a gente faz os nossos aulões de terça-feira. E fiquem comigo, tá, gente? Eu sempre venho avisando vocês, seja no nosso grupo do Telegram, seja no Instagram, sobre os nossos aulões, os assuntos. E me dá o feedback depois, se vocês gostaram. E se vocês tiverem alguma dúvida também, manda para mim no chat aqui. E se você tiver alguma sugestão de tema, manda para mim lá no direct do Instagram, para os nossos próximos aulões. Tá bom? Grande beijo, gente. Muito boa noite. Obrigada pela companhia e tchau, tchau.